Eu quero contar com o senador Ciro Nogueira, disse que é mais radical na economia do que o presidente argentino Javier Milei. Daniel Lian é quem vai chegar ao nosso 3 em 1. Ele diz que, se dependesse dele, não haveria estatal alguma aqui no Brasil. Bem-vindo, meu amigo. Que bom recebê-lo no nosso 3 em 1. É isso mesmo, Evandro. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Prazer é todo meu. Olha, em relação a isso, durante um evento na Confederação Nacional do Comércio, o senador Ciro Nogueira falou exatamente isso. Ele se disse mais radical do que o próprio presidente do país vizinho, Javier Milei, em relação à economia. Ele defende que não haja estatais no Brasil e que esses recursos possam ser utilizados em outras áreas. O ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro se disse ainda frustrado e que não conseguiu levar adiante, enfrentou resistências dentro do próprio governo, não conseguiu levar adiante uma reforma administrativa. Por mim, o Estado seria o menor possível. Sou mais radical do que o Milei. Vou dizer sincero, para mim, esse país não tinha uma estatal. Nós transformaríamos isso tudo num grande fundo soberano para investir em educação, infraestrutura. E esse é o caminho que todos os países que fizeram a transformação deram certo. Pois é, e Ciro Nogueira fez ainda mais críticas até à própria direita. Ele disse que grande parte da direita brasileira não é de direita, é estatizante e muito corporativa. Já sobre Javier Milei, lembrando que ele tomou posse no ano de 2023 e tinha aí um plano ousado em relação a corte de gastos. E o plano era denominado de motosserra. Evandro. Valeu, viu, Daniel Lian? Um abraço para você. E aí, Alangani, o que você achou? Você acha que Ciro Nogueira é radical assim mesmo, do jeito que ele está dizendo? Não, eu não acho. O histórico político dele conta isso? Eu vejo... Não conta. Típico parlamentar do Centrão. Evandro, existe aqui no Brasil o liberalismo de ocasião. Né? O liberalismo brasileiro que o liberalismo brasileiro, ou de ocasião, né? Então, de tempos em tempos, pega bem falar em privatização da Petrobras, enxugar o Estado, esse discurso está na moda, e aí políticos de centro que não têm um histórico liberal resolvem fazer esse tipo de discurso. Está muito longe do Milei, é claro. O que você acha aí, Piperno? Olha, o Segré sempre usa o exemplo da Aerolíneas, né? Que a Argentina privatizou, depois reestatizou e agora é uma empresa extremamente deficitária. Olha, você tem uma empresa como a Aerolíneas, como era o caso aqui da VASP, né? Extremamente deficitária, que oferece um serviço. E não vejo por que tenha que ser uma exclusividade do Estado. Então, nesse caso, eu acho que cabe a privatização. Agora, em outras situações, o Estado tem, às vezes, uma empresa altamente rentável e que presta um bom serviço, então que ele continue faturando com isso. Parece também uma coisa, dentro da lógica empresarial, bastante, coerente. De qualquer forma, o Ciro Nogueira, como o Alan muito bem lembrou, ele é um quadro que se diz aí um liberal, o homem mais radical que o Milei e tal, não sei o quê, mas vai perguntar para o partido dele se o partido dele não adora estar indicando gente para um monte de cargos, para várias estatais, para órgãos públicos, ministérios e tudo mais. É óbvio que sim. Ela vai contar essa história para outra. E aumento de emendas. Né? É lógico. E aí, Zé, foi lorota para você também? É interessante que uma vez eu perguntei para o ministro da Economia, né, sobre quantas estatais existiam no Brasil, e ele não me soube responder. Eu acho que ninguém sabe, porque tem estatal criada para privatizar a estatal não foi privatizada e a outra criada para privatizar continua, para se ter uma ideia. Nós temos hoje, segundo informações oficiais, mais de 100 estatais, 120 e poucas estatais. A China tem 180 estatais, menos de 200 estatais, para se ter uma ideia. Mas, na verdade, a União só tem a maioria mesmo em cerca ali de 40, quase 50 estatais no Brasil.
Mas a gente acha que só existe estatal do porte dos Correios, do Banco do Brasil. Banco do Brasil não é Caixa Econômica, o Banco do Brasil é misto, né? E outras grandes estatais, como o BNDES, os bancos e mais algumas estatais. O presidente do PP tem toda a razão. Não faz absolutamente nenhum sentido o Estado ter uma empresa. A empresa ela tem que ficar na economia privada. Isto é óbvio até para a China, né? Remate, Segré. Não, só para comentar para o Pipeno. O problema não é estatal, é a gestão do estatal. Aerolíneas Argentinas em 2024, adivinha? Deu lucro. Deu lucro. 20 milhões de dólares. Desde um prejuízo histórico e crônico atrás. Mas o problema não é a estatal. O problema é quem administra a estatal. As estatais no governo Bolsonaro deram 70 bilhões de dólares nos 4 anos. Hoje o Correio, por exemplo, já tem lugares em que aluga que estão devolvendo porque estão despejando por falta de pagamento. Transportadoras do Correio que não querem entregar mais porque não estão recebendo. Tem rombos milionários. Nos primeiros 2 meses, 1 bilhão de prejuízo. Então não é o problema a estatal, é quem administra a estatal. Os bancos, aí fica muito mais fácil. Inclusive, o crédito consignado, como falou a deputada ministra agora, Gleisi Hoffmann, o empréstimo do Lula, depois apagou o post porque se tocou que era uma aberração. Mas esse crédito do Lula, tomando as palavras da Gleisi Hoffmann, é um lucro fantástico para todos os bancos. Por quê? Prestam dinheiro que é seu e te cobram juros pelo dinheiro que é seu. É magnífico. Então, o problema não é estatal. Ciro Nogueira não me parece que queira mais do que esse holofote de 5 minutos para esse caso em particular. O problema é quem administra as estatais. E aí devemos reconhecer, números me refiro, e os números não mentem, que quando administram liberais, dão lucro. Quando administram pessoas progressistas, geralmente dão prejuízos, rombos.